Boa noite, professor. Boa noite, Angelina. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Roberto, boa noite. O pessoal vai chegando aí. Seu pai tá bem? Oi? E seu irmão, né? Meu irmão. Tá Meu irmão bem? tá bem, tá melhor. Assim, melhor na medida do possível, né? Continua com os mesmos sintomas. É, segunda-feira é aniversário dele, né? Eu vou dar uma chegada lá. Eu não falei com ele hoje, não. Eu tô. Quem tá ruim sou eu. Eu tô desde sexta-feira com crise de dor de cabeça. Você? É. Boa noite, pastor. Boa noite, Roberto. Boa noite, Angelina. Oi, querida, tudo bem? Boa Tudo, noite. graças a Deus. Eu tenho dor de cabeça crônica, Angelina. Meu pai Dorme, tem, meu avô tem. dorme quantas horas nas 24 horas? As horas eu durmo? Sim. Entre 6 e 8. Hum. Depende muito do dia. Tem dia que eu durmo 6 horas, tem dia que eu durmo 8 horas. Ah, tá bom, tá bom. Varia muito. Você já identificou quando é que você tem dor de cabeça? É, geralmente é quando eu dou aula de eclesiologia. Não tô brincando. Ah, você é ótimo. Sensacional. Não, Muito não bom, pastor. vou perder a piada, né? Não, mas não- chega do nada. Chega do nada. Do nada. É, Nada. Do mesmo jeito que chega, vai embora. Eu fiz um exame há um tempo atrás, né? A única coisa que acusou foi uma massa aqui na frente, que o médico diagnosticou o neuro, né? Boa noite. Boa noite, Tânia. Diagnosticou como rinite, né? Aí eu tratei aí, tô tratando, né? A rinite e tal, aquela coisa toda, mas tipo, tranquilo. Mas acho que vai passando o tempo, né? A gente não tem reposição de peça, então é complicado, né? Vai passando o tempo, as coisas vão ficando pior, né? O meu pai, ele tem, né? Um caroço benigno na cabeça, bem aqui no lado esquerdo. Ele internou para poder operar, mas fugiu do hospital. Chegou em casa de roupão. Pô, meu pai não é mole, não. Meu pai tem pavor de hospital, Angelina. Aí meu avô também tinha esse negócio benigno na cabeça. Eu cheguei a fazer exame para ver se eu tenho, mas ninguém achou nada, não. Entendeu? Acharam um monte de besteira também na cabeça, mas isso não. É. Agora, então, que eu virei pastor, ficou pior ainda, né? Eu fui fazer um exame há um tempo atrás, um negócio digital na cabeça, não sei se é mapeamento digital, eu esqueci o nome do exame. A minha esposa que sabe esse negócio. Que a minha esposa é fonoaudióloga da área da saúde, ela entende esses termos, né? Aí o, o médico, né, por acaso, né, é neurocirurgião, né? O neuro, ele era da igreja, né? O vira é nossa, né? Ele é, pastor. Tá, tem muita coisa na sua cabeça. Você é, pois é, né? Depois que eu virei teu pastor, o negócio ficou pior ainda, né? Aí pegou e começou a rir, né? Entendeu? Mas não achou nada, entendeu? Então eu fico aí e tal, controlando com remédio, vambora, né? E glória a Deus por isso. Mas tá bravo, assim, tá bravo. Eu fico com uma dor a ponto de, sabe aquela coisa assim de não conseguir nem fixar os olhos em algum lugar? É, desse jeito. Mas agora tá até melhor. Aí eu fico controlando com remédio. Tipo, eu tomo 2 remédios de dipirona por vez. 2 de 500 por vez. não, bastante. Tá indo. Ana Luísa, Boa noite. boa noite. Bom, hoje é a última aula, acho que não vai ter muita gente não, né?
Ah, mas eles vão chegar ainda. Eu acho que não estão chegando. Estão chegando devagar. Tá, beleza. O pessoal vai chegando. O pessoal vai chegando. Infelizmente não deu pra gente comemorar, fazer presencial, né? A gente fazia uma última aula, a gente fazia uma festa, né? Já que a eclesiologia, a gente encerrava com um culto, né? Ia ser bem legal. Professor, o senhor já viu nossos vídeos Oi? do livro? O nosso trabalho do livro, já viu? Não, ainda não vi não. Ainda não vi não. Até hoje, né? Já vi que o prazo final é hoje. Quem me mandou a mensagem agora há pouco, acho que foi a Tânia, informando que mandou o dela. Acho que do seu grupo também já mandou, Angelina. Sim, o meu grupo já mandou mais cedo. Mandou mais cedo. O nosso grupo, nós mandamos na semana passada. Teve um grupo que recebi semana passada também. A gente coloca pelo Classroom, não é isso, professor? Pode ser pelo Classroom, pode ser por e-mail, pode ser por... Então vou mandar pelo Telegram. Pode ser pelo Telegram. Beleza, vou mandar pelo Telegram. Correio, eu tô aceitando qualquer coisa. tá valendo. Desde que chegue, entendeu? Por revelação também vai. Se você estiver muito ligado com o pai, entendeu? Assim, aquela coisa assim, tipo, cara, eu tô assim com Deus, né? Senhor, faz o teu filho sentir tudo que eu sei. Isso, é desse jeito. É desse jeito, sabe? Aquela coisa assim, né? É uma ótima turma, professor. Pois é, né? Teve um aluno que me perguntou uma vez, assim, no dia de prova, pastor, é verdade que o mesmo espírito que habita em você habita em mim? Eu falei assim, depende, se você é crente, né? É verdade. Aí ele, então por que eu nunca sei as respostas da tua prova? Eu falei assim, mas isso não tem nada a ver com o espírito, não. Mas isso não tem nada a ver com o espírito, não. Isso aí é outra parada. Ô, professor, eu vou precisar disso para o semestre que vem, para português, só Jesus. Português? É. Quem é de português de vocês? Ué, não é o senhor, não? Não sou eu, não. É o professor Clóvis. Ah, Que tá. é grego. É o Clóvis, é. Não sou, não. Eu também sou formado em letras, mas não sou eu, não. Jesus. Não sou eu, não. Tipo assim, desse fato você está livre. Eu sou professor de missões urbanas. Missões urbanas e hermenêutica. Não sei se hermenêutica vai ser o primeiro ano ou o segundo. Hermenêutica é no segundo. Oi? Boa noite, professor. Boa noite. Hermenêutica eu acho que é no segundo ano. Missões urbanas também, no terceiro. Então. Professor, por que o senhor colocou... Professor, por que o senhor colocou aquele vídeo daquele bar dos pastores? Porque alguém me perguntou sobre teologia pública semana passada, se não me engano, acho que foi a Mariana, e eu falei que estava chegando alguma coisa aqui no Brasil que eu ia pesquisar. E eu achei aquele bar. Eu achei o vídeo daquele bar. E aquele vídeo é uma reportagem de 2014. 2014? 2014, isso. Esse negócio ele está chegando mesmo aqui no Brasil e ainda vai chegar com força ainda. A teologia pub, que é uma teologia feita a partir do ambiente do pub, do bar, vai chegar com força aqui. Então a gente ainda vai ver muito disso ainda aqui no nosso ambiente eclesiástico, né? Ô, pastor, se o bar se chamar Cavalo Branco, ainda vai, né? Pois é, né? O pior é quando vem os outros cavalos, né? Vermelho, amarelo, azul, aí fica complicado, né, cara? Entendeu? Aí já viu, né? Na sua opinião, o senhor acha válido esse tipo de teologia, pastor? Não. Assim, eu acredito o seguinte, gente, que qualquer teologia que você faz tendo a experiência como base fundamental, não é válida. Por exemplo, hoje eu estava vendo um vídeo também interessante de uma mulher que disse que foi 15 vezes ao inferno. Sabe? Uma pastora que falou que foi 15 vezes ao inferno. Cara, eu não gostaria de ir nenhuma, entendeu? Mas ela foi 15, né? Beleza. Boa noite, povo.
Boa noite. Boa noite. Aí criou toda uma teologia, um viver teológico, não sistematizou, porque não existe livro a respeito disso, mas criou todo um viver teológico em cima dessa experiência dela. Então, quando você cria teologias e lembrando que teologia é o estudo de Deus, é aquilo que você conhece a respeito de Deus. A partir da experiência, você tem um problema muito sério. Porque, por exemplo, a minha experiência com Deus é uma. A experiência, por exemplo, aqui, deixa eu pegar alguém aqui, que chegou agora, da Glauce. Nem sabe o que a gente está falando, chegou agora, peguei ela de bonde andando. É outra. A experiência dela com Deus é outra. A experiência da Angelina com Deus é outra. Da Ana é outra. E aí eu não posso chegar e lançar para a igreja e para a igreja, que eu digo assim, de maneira geral, para todo o ambiente eclesiástico, um viver teológico em cima daquilo que eu experimentei de Deus. Cara, isso é complicado. Entende? Então, assim, se a pessoa teve. É possível que você tenha encontros com o Senhor das mais variadas maneiras. É possível que a pessoa tenha um encontro com o Senhor num bar? Sim. Entendeu? Paulo teve um encontro com o Senhor a caminho de um assassinato. Ele estava indo assassinar cristãos. Entendeu? Ele estava indo matar gente. É. E Deus encontrou-se com ele a caminho de um assassinato. Entendeu? E aí ele teve a vida mudada. Eu encontrei com o Senhor a partir da minha casa, sentado no chão da minha sala, nessa mesma casa onde eu moro, lendo a Bíblia sozinho dentro de casa. Foi nesse dia que eu tive um encontro com o Senhor. Eu não ouvi uma pregação, eu não ouvi nada. Eu estava sentado dentro de casa lendo a Bíblia. Simples assim. Até que... Bom, meu pastor, Oi. o que em cima da pergunta que a Angelina fez, não sei se você já ouviu falar sobre essa pregação que está tendo agora sobre masculinidade, né? Alguns ministérios no Sul têm se levantado para falar sobre isso. Uhum. Isso é algum tipo de teologia? Eu posso considerar algum tipo de teologia ou é simplesmente um movimento para, de fato, recuperar a masculinidade do homem? O movimento, ele se caracteriza por ser uma onda. Por exemplo, você tem o movimento avivalista, que aconteceu aí nos idos de 90 e pouco, onde surgiu aí as adoração molhada, que é o vai chover, chove para lá, chove para cá e tal. Depois veio a adoração pirotécnica, que manda fogo em tudo quanto é lugar, sabe? Aí agora é a adoração... Worship agora. Vocês estão rindo? É isso mesmo. Worship, agora é worship. Exatamente. Agora é adoração sensual, né? Abraço o papai, amo o papai, beijo o papai, e não sei o quê. E estamos vivendo a adoração da orfandade. O pessoal está tão órfão que quer estar sempre indo para casa. Porque minha casa é sua casa, que tem aquela casa, eu quero estar na casa, eu não suporto viver sem a casa e por aí vai, sabe? Então, assim, essa casa é a tua casa, 300 mil vezes. Essa casa é tua casa, deixa ele entrar, entendeu? Fora a adoração Robocop, né? A gente está vivendo um montão de coisa, sabe? Eu não estou dizendo que esses negócios não são válidos, irmãos, mas são movimentos que eles chegam e, depois com o tempo, passa. E vai passar como passa tudo. Agora, existem movimentos, Roberto, que eles marcam a tal ponto de serem sistematizados e estruturados dentro da sua época e rompem épocas. Por exemplo, o movimento pentecostal deu origem à teologia pentecostal. Ele sistematizou. Deu para entender? Entendi.
E ele deu origem a um outro movimento, que é o neopentecostalismo. Só que o neopentecostalismo não trouxe uma teologia neopentecostal. Ele trouxe uma teologia pentecostal de segunda geração, que é diferente do entendimento de teologia neopentecostal. Isso aí vocês podem conversar melhor com o de tópicos em teologia, né, que ele vai explicar isso melhor para vocês, mas é dentro dessa linha que acontece. Os movimentos, eles podem marcar a ponto de trazer sistematizações ou não. Ficou claro, Roberto? Sim. Eu não sei se o restante da turma sabe, existe um movimento que luta pela masculinidade, que está em Curitiba, né? Uhum. E, inclusive, os homens se encontram num lugar chamado Cavalo Branco, né? Cavalo Branco era o nome da taverna que Lutero ia beber. E aí eu fiquei pensando, quando eu vi o movimento, quando eu tive acesso a ele, existem coisas bem interessantes no movimento, né? Se isso não seria uma resposta ao movimento feminista que se levanta, nada contra o movimento feminista, mas é esse movimento feminista deturpado que muitas vezes entra como ideologia dentro das nossas igrejas, né? E ao mesmo tempo, pastor, eu vejo no movimento, por exemplo, de masculinidade, uma necessidade no sentido de dar lugar ao homem como servo, né? Não como alguém que é repressor de alguma coisa. Pode ser também um resgate do valor do homem dentro dos parâmetros bíblicos. Pode ser muita coisa. A questão é analisar tudo isso e perceber se nesse movimento há alguma expressão de estudo e entendimento da revelação de Deus. E aí você tem uma teologia. Entendeu? Entendi. Então, assim, pode ser tudo isso. A questão toda é analisar e avaliar os movimentos. E entender e deixar claro, gente, eu quero que todos tenham isso muito bem em mente, que teologia, ela é feita a partir da revelação de Deus, ok? Porém, quando nós criamos teologia a partir da experiência, uma teologia empírica, você tem um problema. Porque as experiências não são iguais. E as experiências levam a entendimentos diferentes. Se você, por exemplo, quem aqui é mãe de 2 filhos? Fala para mim. Mãe de quê? Eu não consigo ver, gente. Quem fala, se manifeste, por favor. Eu tenho 2 meninas. 2 meninas. Vera, é Vera, né? Isso. Vera tem 2 meninas. Você chega, depois de... Ela tem quantos anos, Vera? Uma 24, outra 8. 16 anos. E 8. Perguntem, irmãos, façam uma experiência com as filhas da Vera. Perguntem para as filhas da Vera, uma com 24 e uma com 8, quem é a Vera? Cada uma vai dar uma resposta diferente. Viveram debaixo do mesmo teto. Foram criadas pela mesma pessoa. Se relacionaram a vida inteira com a mesma pessoa. E cada uma tem uma percepção diferente da Vera. Então, quando a gente faz teologia em cima de experiência, nós temos esse negócio. Deu para entender? Sim. Assim, de modo prático, como é que funciona isso? Então, a gente sempre parte do livro. E por isso que quando eu trago alguma coisa para vocês, seja a matéria que for, eu sempre coloco a referência e o padrão bíblico como fundamento para aquilo que a gente está trazendo, e a partir disso eu trago autores. Os autores, eles vão confirmar aquilo, ou melhor, eles são os tijolos do alicerce bíblico. E a gente constrói a casa.
mas o fundamento é bíblico. O chão é bíblico, seja de qualquer assunto do conhecimento, qualquer área do conhecimento. Claro, pessoal. Dito isto, sem mais delongas, acho que todo mundo chegou. Quem não chegou, não chega mais. Mamãe Vera, ora pra gente, Mamãe Vera, por favor. Claro. Senhor, meu Deus eterno Pai, graça te damos, Senhor Jesus, por estarmos aqui nessa sala de aula, por estarmos em comunhão, querendo aprender mais e mais da Tua palavra, entender o Teu agir e o Teu efetuar sobre cada um de nós. Te agradecemos pela vida do pastor Igor, te agradecemos por cada membro aqui nesse grupo agora. Te agradecemos, abra os nossos entendimentos para que possamos aprender e querer mais e mais de Ti, não só agora, mas como todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre membresia. Hoje eu não trouxe slide, eu estou apenas com o texto da apostila. Por favor, mantenham-se no Classroom até semana que vem, porque até semana que vem eu vou estar lançando a nota de vocês. Eu estou terminando a revisão bibliográfica da apostila para poder colocar para vocês também, para vocês terem a apostila no Classroom. Tá bom? Bom. Essa semana eu estava conversando mais cedo com a Angelina, eu estou passando mal desde sexta-feira, então não consegui trabalhar na apostila. Vamos lá. Membresia. Vamos dar uma observada no texto, porque tá todo mundo conseguindo ver? Tranquilo? Sim. O que é que aumenta a letra? Seria melhor comentar, professor. Pode aumentar? Aumenta ou deixa assim? Eu preferia Deixa que assim? aumentasse, mas se tiver bom para os outros, tudo bem. Tá bom assim? Tá bom, ótimo. Perfeito. Então tá bom. Então a gente aumenta a letra e aí... Eita, alguma coisa saiu errada aqui. O que aconteceu aqui? Estão Aqui vendo a apostila? Pra Aqui gente foi também. igual, a mesma coisa. Mesma coisa? Ah, tá bom então. Vamos lá. Então observemos o texto. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. 1 Coríntios 12, 12. Este texto, assim como outros correlatos em Efésios, Romanos e seguindo por todo o Novo Testamento, fala a respeito de sermos membros do corpo de Cristo e de como devemos nos portar enquanto membros deste corpo. Então, o nosso assunto hoje é membresia e como nós devemos nos portar enquanto membros do corpo. Né? Irmãos, é uma coisa interessante que, via de regra, as pessoas elas entram na nossa igreja e não procuram saber quais são os direitos e deveres dela dentro da igreja. Isso é muito comum mesmo. E eu digo mais, no semestre passado, quem fez administração eclesiástica comigo, nós lançamos a seguinte questão: quantas são as pessoas que entram como membros da igreja e já leram o estatuto que rege aquela igreja? E são poucos os que leem o estatuto da igreja, não conhecem o estatuto da igreja e acabam não sabendo os seus direitos e deveres dentro da igreja. E o corpo de Cristo, que é a igreja, em sua analogia, apresenta ao menos duas características marcantes que o diferenciam de qualquer outra organização humana. Gente, nós estamos falando a respeito de organização humana, ok? A saber, a diversidade do corpo e o congregacionalismo. Duas características relacionadas ao corpo de Cristo. Um é a sua diversidade. A outra é o congregacionalismo. Em relação à diversidade do corpo, a igreja é tão diversa quanto o número de seus membros. Concordam comigo? É mais ou menos isso? Sim. Sobre a diversidade da igreja, Stott afirma que somos diferentes em temperamentos, dons e interesses, e mesmo assim temos isto em comum: o mesmo Deus como nosso Pai Celestial, o mesmo Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, e o mesmo Espírito Santo como nosso Consolador habitando em nós. Tal diversidade aponta para a comunhão, e isto é o sobrenatural da igreja. Aí a gente começa no natural e vai para onde? Sobrenatural. A gente vai sempre partindo de um ponto para o outro.
Se você quiser aprender a correr, você precisa aprender a se levantar e caminhar. Ninguém começa a correr do nada. Então, esse sobrenatural da igreja, essa comunhão aponta o sobrenatural, pois a sua diversidade aponta para a comunhão apesar de. Por que apesar de? Vamos pegar de novo o exemplo da Vera, da mamãe Vera com as suas 2 filhas. Apesar de as meninas terem percepções diferentes da mãe, delas serem diferentes, elas são família e têm comunhão. Isso é o mais extraordinário. Errei, Vera? Ou assim? E se não fosse, arrebenta elas, né? Da glória de Deus. Oi, não estou te ouvindo. Muito família mesmo. É isso aí, né? Pois é assim, era assim em casa, entendeu? E se não fosse assim, o chinelo da mamãe cantava. Aí já viu, né? Quando não tinha chinelo, era vassoura, cinto, Era o cinto, galho de árvore, o que tinha no meio do caminho. Mamãe nunca errava, ela sempre acertava. Professor, aqui em casa, eu brinco que a minha filha mais nova, ela tem 2 mães e um pai. E a minha mais velha adotou. Olha aí. 2 mães e um pai. Mas é isso mesmo. Aí, gente, olha só. E nós somos... Essa comunhão, ela existe apesar de sermos diferentes. Olha só que coisa interessante. Cada um conheceu a Deus de uma maneira. Cada um conheceu o Evangelho de uma maneira. Mas todo mundo resolveu se juntar e ser igreja. Isso é legal demais, né? É por isso que dá problema. É por isso que dá atrito. É igual casamento. Você sabe qual é a coisa mais extraordinária do casamento? Qual é, professor? Quem sabe qual é a coisa mais extraordinária do casamento? A rabanada? Não. Não. A coisa mais extraordinária do casamento são 2 pessoas pecadoras com a natureza caída, tentando viver em harmonia debaixo do mesmo teto. Sabe? Pensa bem. E de volta e meia vai ter os espinhos. Vai ter aqueles atritos que são necessários para a gente poder estar melhor. E isso vai acontecer. Assim é na igreja. Então, esta comunhão é celebrada nas orações, no partir do pão, no cumprimento diário da missão, conforme vimos em aulas anteriores, quando conversamos sobre Atos 2. Os irmãos estão lembrados disso, né? Então, pensando em congregacionalismo, e aí a gente já pensando em congregacionalismo, precisamos deixar claro que isto é diferente de democracia, como sistema governamental e político, em que os dirigentes são escolhidos através de eleições populares. Por que congregacionalismo é diferente de democracia? Um regime que não existe desigualdades e privilégios sociais, isso é democracia. Democracia em oposição à ditadura permite que os cidadãos se expressem livremente, enquanto o congregacionalismo é melhor definido por congregação, que é reunião em assembleia, conjunto de professores titulares de um estabelecimento de ensino, confraria formada por pessoas piedosas sob a invocação de um santo. Tudo isso aí é congregacionalismo. A congregação tem como sinônimo irmandade, confraria, ou seja, ela expressa um pensamento único. Abre alguém para mim, por favor, Atos 4:32. Qualquer crente, por favor. Atos 4:32. Alguém achou? Lê, pastor. Pode ler. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente
sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Isso. Esse verso ele é melhor traduzido como mente, porque o grego dá a ideia de mente. Ok? Eu gosto muito desse texto, porque ele diz a respeito dessa congregação que é a igreja, da multidão dos que creem. Gente, multidão é multidão. Sabe, multidão é aquele mar de gente que tomou o Rio de Janeiro, por exemplo, quando o Flamengo ganhou a Libertadores. Sabe? Multidão é multidão. É aquilo ali. Daí para cima. Era o coração e a mente, o coração e a alma. Eles tinham o mesmo pensamento. Isso é fantástico. Quem é que promove um negócio desse? Só o Senhor pode promover um negócio desse. Né? Isso é bem diferente de democracia. Por quê? A principal característica da democracia é a decisão da maioria, e enquanto na congregação, como há características de irmandade, o objetivo é único e todos trabalham para esse mesmo objetivo. Por que a democracia ela é diferente do congregacionalismo? Porque na democracia o que vale é a decisão da maioria. Escolhe-se os governantes na democracia. Quem é que escolhe? A maioria. E como é que fica o restante que não escolheu? Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos ver um exemplo? Quando um determinado governante assume o poder, porque a maioria da população o aceita, este tem a obrigatoriedade de governar para todos, ok? Isso aí é ponto pacífico, como diz o princípio da democracia. Mas sempre enfrentará a oposição daqueles que não o quiseram como governante. Sendo assim, o país está dividido entre os favoráveis e os contrários. É assim ou não é? Sim. Quem me ajuda? É desse jeito? É isso mesmo. Democracia é assim? É assim. O pessoal diz que tem que haver oposição. Se você conversar com algum entendimento de ciências políticas, alguma pessoa que entende de ciências políticas, ele vai dizer o seguinte: se não há oposição, não há democracia. É isso que eles dizem. E o congregacionalismo, irmãos? Quando uma eleição de diáconos, vamos pegar os diáconos, por exemplo, né? Eu gosto dos diáconos. Tem algum diácono presente aqui? Aqui no grupo tem algum diácono? Eu, Ana Luísa. Ana Luísa, você é diácono? Eu sou também, pastor. Rodrigues. Mas quem é diácono? Rosenilton Rodrigues. Opa, Rosenilton. Eu gosto dos diáconos, né? Os diáconos, eles são bíblicos, né? Eu, quando era pequeno, tinha aquele versículo que a gente gostava muito dos diáconos. Você sabe qual é o versículo? Qual? Resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Entendeu? Os jovens costumam falar muito isso. Pois é, a gente tinha muito esse versículo. Eu tinha muito esse negócio em mente, era muito bom. E era verdade, sabe? Quando você resistia, ele fugia. Então, assim, quando uma eleição de diáconos no congregacionalismo é feita, ela acontece, por exemplo, porque todos são irmãos e todos possuem o mesmo objetivo. Gente, é assim que deve ser. Não adianta você chegar e falar assim: pastor, da minha igreja não é assim não. Tá, então você ora para Deus mudar. Mas é assim que deve ser. Tá? Porque todos são irmãos e possuem o mesmo objetivo, pois estão debaixo da invocação do mesmo santo. Quem é o nosso santo, irmãos? Quem é o nosso santo? Jesus. Jesus. Opa, achei um crente. Jesus. Jesus é o nosso santo. Nós estamos debaixo da invocação do nome de Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sendo este o princípio do congregacionalismo, os que não foram favoráveis, visando o bem comum da irmandade, se juntam aos diáconos eleitos e todos trabalham no mesmo objeto. Logo, não existe oposição, pois a parte vencida se junta à parte vencedora, entendendo que em unidade todos caminham e são vencedores. Aí, professor, posso falar? Fale, na minha igreja, essa parte final funciona, mas quem escolhe os diáconos é o pastor. Sim,
algumas igrejas é o pastor que escolhe e tal, mas assim, acontece que quando a Assembleia toma uma decisão, eu dei o exemplo dos diáconos, mas quando uma Assembleia toma uma decisão, no congregacionalismo, o que acontece? Quem foi contrário, porque visa o bem comum, entende que na multidão de conselheiros há sabedoria, como diz lá em Provérbios, se junta àqueles que ganharam e todos vão trabalhar do mesmo modo. Deu para entender, irmãos? Perfeito. Aí não fica aquela coisa assim do irmãozinho que, eu não concordei, então não vou trabalhar. Eu não concordei, então não vou fazer. Não, eu não concordei também, vou ficar na minha, porque aí quando der problema, eu não me meti. Não, você tem que ir junto. A maioria decidiu, ok, a maioria decidiu. Mas porque nós somos uma família, todos vão trabalhar. E aí, quando der ruim, todo mundo vai quebrar a cabeça. E aí, juntos, a gente vai buscar em Deus um melhor entendimento do porquê que deu ruim. E tentar entender da próxima vez e orar mais antes de tomar as decisões e por aí vai. Ok, irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida, comentário relacionado a que a gente falou até agora? Oi? Só um comentário mesmo. É porque você está falando a diferença entre o congregacionalismo e a democracia, não é isso? Então, e a gente vê que na igreja a gente está sendo mais democráticos do que tudo, né? Porque eu não estou nem falando nem questão assim de escolhas de diácono, às vezes são questões que a gente vive no dia a dia, e quando a pessoa se levanta contra e não tem apoio, infelizmente, essa pessoa, se ela não tem assim muita maturidade, ela começa a ser opositora dentro da igreja e não caminha junto com a igreja. Enquanto que a Bíblia fala que nós somos um corpo. Então, a gente tem que caminhar junto, a gente não pode querer caminhar para o outro lado. E, infelizmente, tem muitos irmãos que estão querendo ser muito democráticos e esquecem que a igreja é o corpo de Cristo. E mesmo que meu voto seja vencido, eu tenho que caminhar junto com o corpo. E não o contrário, senão eu vou acabar assim, fazendo mal ao corpo. É isso aí. E é isso que tem acontecido em muitas igrejas, infelizmente, né? É isso aí. Muito boa sua colocação, Cíntia. É exatamente isso. A ideia de membresia, por isso que a gente traz essa ideia de membresia e traz essa marca como uma marca essencial para uma igreja saudável e bíblica, é uma ideia de membresia no que diz respeito à sua ação prática. Porque eu não tenho que ter opositores dentro da igreja. Olha, do momento que eu aceitei ser membro, eu concordei com a caminhada e com o objetivo dessa igreja. Então, eu preciso ser alguém que eu vou caminhar dentro dos objetivos dessa igreja e vou contribuir para que tudo ocorra bem e até melhore. Sabe? Mas eu não estou concordando. Irmão, se você não está concordando, então teu lugar não é ali, sai da igreja. A verdade é essa. Procura uma igreja onde você concorde, onde você esteja disposto. Eu não concordei, coloquei as minhas razões. A igreja decidiu caminhar desse jeito, apesar das minhas razões. Aí eu tenho duas escolhas. Uma, caminho com a igreja e continuo em unidade. Porque na comunhão o Senhor ordena a bênção. Salmo 133. Essa é a primeira decisão. Segunda decisão, saio da igreja e procuro uma igreja onde eu concorde com as coisas e as pessoas façam as coisas que eu quero. Ou o que eu acho que está certo. Ficou claro, irmãos? Parece meio radical, mas a gente precisa ser muito prático nessa questão de membresia. Entende? Alguma dúvida? Questão? Colocação? Oi? Você falou assim, se eu concordo e fico ali. Se eu concordar, eu tenho que realmente estar, meu pensamento, né? Eu realmente tenho que estar em unidade. Porque se eu não estiver em unidade, eu estou me rebelando.
mesmo fingindo estar em comunhão. Sim. Não seria isso? É isso. É isso. Porque é o que você acabou de falar, na comunhão, na união, né, Jesus ordena a bênção. O que acontece? Se eu pego, não concordo, eu sou membro da IERC. Existem coisas na IERC que eu não concordo, como em qualquer outra igreja que nós congregássemos. A Ana, a Angelina, você mesmo, ou qualquer outra pessoa que tem coisas que não lhe agrada. Mas, assim, ou você se cala ou você se afasta. Porque não adianta também eu falar para a Ana, não, Ana, eu concordo com o que você está falando, vamos pegar e virar as costas e ficar falando mal. Porque a gente vê muito isso acontecer, infelizmente. Ou eu sair da igreja em rebeldia, também eu pago o preço. Sempre vai pagar. Sempre vai pagar. Sempre vai pagar. Porque o que acontece? Você está lidando com algo que é maior do que você. É a noiva de Cristo. É imperfeita? É. Não é pura no que diz respeito a todo o sentido da palavra de pureza? Não, a igreja não é pura no que diz respeito àquela pureza toda que a igreja tem que ter. Gente, a minha câmera travou, não sei porquê, mas o áudio continua, tá? Então, vamos continuar. Tá? Não é pura nesse sentido mais expresso da palavra? Não é pura. Mas continua sendo igreja. E continua sendo a igreja do Senhor. E ela continua sendo, como é que eu vou dizer? A igreja do noivo, a noiva do noivo. E eu preciso somar com essa igreja. E eu não posso simplesmente... eu não posso simplesmente deixar de lado o ser igreja. Entendeu? Ô, professor, eu acho que, assim, a partir do momento que a gente... Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu estou ouvindo bem. Tá. A partir do momento que a gente se aliança com a nossa igreja, a gente firma realmente essa aliança com o nosso pastor. Porque o nosso pastor, inclusive, fala muito sobre isso, sobre aliança, né? Você tem uma aliança comigo, por mais que você não esteja concordando com as decisões no momento, mas eu acredito que você está aliançado comigo. Então, mesmo assim, por favor, me apoie, esteja comigo nessa decisão. É porque, às vezes, existem coisas que Deus fala no coração do pastor, né? Deus coloca um projeto, algo no coração dele, que de repente Deus está vendo lá na frente, mas nós não estamos vendo. E Deus mostrou para ele, falou com ele. Às vezes ele lança aquele projeto para a igreja e naquele momento algumas pessoas ficam receosas. Mas Deus já falou para ele. E depois o tempo passa e a gente vê como é que tudo funcionou, tudo deu certo, né? E a gente firmou essa aliança com ele, mesmo que no início a gente fique meio receoso, mas depois a gente vê que tudo deu certo. Sim. É isso mesmo, Gisele. Eu passei por uma experiência interessante. Em 2012, eu estava plantando uma igreja ali perto de Santa Teresa, né? E eu estudando metodologias de igreja, aquela coisa toda, eu resolvi fazer a plantação com a metodologia de igreja com propósito. Rick Warren. Né? E aí, no dia que eu fui para conversar com o meu pastor, o pastor presidente, a respeito dessa plantação, ele chega para mim, quando eu entro na sala, e fala: Pastor Igor, eu tive assim algo de Deus assim para nossa igreja, eu quero levar isso para todos os lugares, que vai ser maravilhoso. Nós vamos começar a trabalhar com DNA, Paulo Mazzoni, célula. Aí eu botei a mão na cabeça e falei assim: Jesus, quem está certo, quem está errado? Porque eu estava com uma outra ideia na cabeça. E aí eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa, eu ouvi ele falando, eu conversei com a minha esposa, a gente conversou, orou. Aí eu falei assim: amor, eu vou seguir o DNA. Quem sabe Deus nos abençoa só pela obediência. E a gente seguiu. No ano de 2013, eu fui a Belo Horizonte 5 vezes. Eu fiz todos os cursos do DNA, todos os cursos com Paulo Mazzoni, participei do retiro de pastores e tal. Em menos de um ano, nós estávamos com 74 pessoas e
nós estávamos com células de 40 e poucas pessoas, já multiplicando. Cresceu rápido, mas muito rápido. Por quê? Porque Deus abençoa. Irmãos, na comunhão, o Senhor ordena a bênção. Eu não concordo. Cara, Deus te chamou para você andar em comunhão. Então, assim, não concorda? Ok. Mortifica a sua carne e o seu próprio eu e caminhe em comunhão. Quem sabe o Senhor não vai te abençoar com relação a isso. Ok? Vamos seguir? Pastor? Oi? Então, é porque eu acho que o assunto ele é bem denso, né? Então, infelizmente, eu já passei situações muito ruins na minha caminhada espiritual por conta disso. Por não concordar, mas eu nunca me coloquei em desobediência falando que eu não concordava. Simplesmente eu falei, coloquei que eu pensava de maneira diferente, enfim. E as 4 vezes que eu fiz isso, eu fui convidado a me retirar da igreja. Então, consigo compreender o que o senhor fala, mas consigo compreender também, inclusive, pelo trabalho que você passou para a gente, o livro que a gente leu, que eu até esqueci agora o nome, qual é? Se o Tiago puder me lembrar, ou o Mário. O Hernando Dias Lopes vai falar que o problema da nossa geração em relação à igreja... Isso, acho que é. Revitalizando. Revitalizando a igreja. Isso. Obrigado, Tiago. O Hernando Dias Lopes vai falar que a gente tem 2 problemas. O primeiro problema é a oração e o segundo problema é a liderança. Então, eu consigo entender o que o senhor fala quando eu entendo que você está falando de organismo. Mas quando você fala da organização, eu confesso que eu tenho dificuldade, porque a organização tem dono. A organização ela é tirana. A organização se equivoca e passa por cima das ovelhas. Então, eu acho que a gente tem um assunto um pouco mais denso aí. Sim, irmão. Sim. O assunto é denso. Eu tomo licença para poder usar as palavras do pastor Neander. Em 2016, eu sofri uma decepção tão grande com a igreja, tão grande, mas tão grande, que eu desisti de tudo. Eu não queria ser pastor, eu não queria ser crente, eu não queria nada. Eu não queria sequer olhar para a cara de um crente. Eu não queria sequer estar dentro da igreja. Tamanha foi a decepção que eu sofri com a igreja. E depois de passar o ano de 2016 quase todo muito mal, eu realmente fui conversar com o pastor Neander. O pastor Neander, ele falou para mim, depois de me ouvir, depois de eu chorar quase 1 hora, ali, quase que no colo do pastor Neander, e o pastor Neander, ele é alguém que ele te carrega no colo mesmo, sabe? Depois de tudo isso, ele olha para mim e fala assim: meu filho, você descobriu de maneira prática que a igreja é composta de pessoas justificadas, mas que nem sempre são justas. Então, quando essas coisas acontecem, Roberto, a gente descobre na prática que a igreja é composta de pessoas que são justificadas, sim, mas que nem sempre são justas. E porque elas não são justas, elas falham com Cristo primeiro, não sendo igreja, e por tabela falam com a gente, e magoam a gente, e ferem a gente, e fazem com que a gente sofra demais, e fazem com que a gente às vezes pense até em desistir de ser igreja. É nesse momento que o Senhor diz e se revela para nós e fala o quanto é importante eu continuar olhando e tentando ser igreja. Porque o ser igreja é muito maior do que muitas vezes as experiências frustrantes que eu sofro. E não são poucas, muitas vezes.
E eu te garanto, meu irmão, que você ainda pode passar por muito mais aí ao longo da sua caminhada cristã. Com pares ou líderes. E o legal disso tudo é você continuar. É a gente continuar. Então a gente tem aí os dois lados, né? Nós temos uma igreja que é santa, que é pura, que caminha no mesmo objetivo e que nem sempre vão acertar e que são injustas, muitas vezes, as pessoas. E suas lideranças, muitas vezes, não têm maturidade para tratar as coisas de maneira bíblica. São pessoas em que muitas vezes olham para a gente, quando a gente diz que não concorda com alguma coisa, e falam assim, então você não pode mais ficar comigo. E manda você embora. Não tem a maturidade para poder olhar para você, perceber a seguinte situação: olha só, não concordo contigo, mas eu te respeito, a gente caminha junto. Acabou. Professor, ontem passou um filme, até na Globo, é um filme até que já tinha passado na sessão da tarde, ontem passou no cinema especial. E a minha filha mais nova queria ver, que falava de uma criança doente. E uma das coisas que a gente viu, e ela prestou atenção, ela só tem 8 anos, gente. Ela prestou atenção teve um momento que a mãe saía com a filha da igreja, né? A filha estava doente, e duas mulheres chegam para ela e falam: quem pecou? Você, seu marido ou a própria Anabel? Né? Aí a mãe ficou revoltada, né? Qualquer um ficaria, porque ninguém pecou. Era uma doença, né? E ela pegar e acusar principalmente uma criança de 10 anos de ter cometido um pecado e está sofrendo essa doença. E a mãe se afastou, ela disse que a fé dela se apagou. Então, assim, às vezes um membro, ele não vê que ele pode destruir toda uma casa, toda uma família. Essa família, obviamente, viveu, conseguiu sobreviver, conseguiu passar por essa aflição, é o que demonstra o filme. Mas o que aconteceu até ela conseguir passar essa aflição e tudo isso? Se ela não tivesse, no caso, o marido, né, e a filha mais velha permaneceram na igreja, a mais velha e a mais nova permaneceram na igreja, não saíram. Mas e se toda a família tivesse se rebelado e tivesse saído? A gente tem muito disso, assim, igual a Gisele falou, nós temos uma igreja muito boa que nos dá essa força e nos faz querer estar ali, fala assim, compra comigo essa briga, né? Vamos tentar vencer juntos. Mas existem membros que falam coisas pra gente que nos desmurecem. E se a gente não está firmado na rocha, porque a gente sabe que tem crente que está no início do evangelho, mesmo com longos anos de vida cristã, ele está ali no raso. E se ele não está fincado na rocha, vem um vento mais forte, que é uma palavra errada, uma palavra estranha, e derruba essa casa, gente. Eu já vi vários relatos disso, de casas que são destruídas por uma palavra. Eu falo muito isso, eu tenho muito temor quando eu falo alguma coisa, justamente por isso. Porque eu posso destruir todo um trabalho de uma esposa que está tentando levar o marido que está batalhando para a esposa, o filho com o pai, ou o pai com o filho, e a gente não sabe o que acontece. O que a gente fala sem perceber, o que a gente pode destruir com um simples sopro. A palavra de Deus diz que em Provérbios que o tolo se apressa e fala, o sábio cala e ouve. Então, assim, a gente se apressa muito em falar as coisas, dar sentença sobre as pessoas. Você quer ver uma coisa interessante? Uma prática que eu comecei a adquirir ao longo dos anos, isso trabalhando com públicos excluídos, trabalhando com missões, e hoje eu sou capelão prisional, eu trabalho dentro das cadeias também, além de cuidar de igreja, todo esse negócio, dar aula, parará, tal, a gente vai para presídio, né? Pois é, e eu tenho tempo para fazer isso. A gente consegue ter tempo, tá, irmão? Antes que vocês perguntem. Tem dor de cabeça. Dá tempo sim, dá tempo sim. Então, assim, uma das coisas que eu aprendi é o seguinte, quando a pessoa vem contar alguma coisa pra gente, vem me falar alguma coisa, depois que ela fala tudo, eu faço algumas perguntas. Primeiro,
Você só queria contar o que você estava... Você só queria contar? Segundo, você só estava querendo desabafar? Terceiro, você está disposto a ouvir alguma coisa? E espera a pessoa responder. Mas sabe o que a gente faz via de regra, irmãos? Quando alguém conta um problema pra gente, a gente ouve o problema e já dá um conselho. Às vezes a pessoa só quer contar o problema. Só que a gente se apressa em falar. A gente se apressa em dizer as coisas para as pessoas. Nós somos ansiosos, sabe? Então, assim, eu aprendi isso no ministério. Durante as muitas vezes em que as pessoas me falavam as coisas, eu dava um conselho e a pessoa não fazia nada daquilo que eu disse e seguia a própria cabeça dela. E aí eu ficava naquela coisa toda até que o Senhor começou a ministrar o meu coração. Ela não queria um conselho. Ela só queria desabafar. Ela só queria que você a ouvisse. Então eu pergunto, você só está querendo desabafar? Você quer um conselho? Você não quer? Por quê? Nesse entendimento de membresia, nós precisamos também ter esse cuidado. E aí vem esse parágrafo aqui, ó. Ser membro de uma igreja implica em ter responsabilidade para com aquele corpo local. Ou seja, ao ingressar na igreja, no caso, eu vou acertar, é como se a pessoa estivesse afirmando: agora vocês são responsáveis por mim e eu sou responsável por vocês. Quando eu entendo que eu sou responsável pelo outro, o meu comportamento com o outro muda. Quando eu entendo essa responsabilidade com o outro, meu comportamento com o outro deve mudar. E muitas vezes a gente não propaga isso. E esta tomada de posição, ela é contrária à nossa cultura do século XXI, em que as pessoas são responsáveis por si mesmas e não devem satisfação a mais ninguém. Não é assim? Vamos pegar um exemplo? Temos no exemplo a senhora que agrediu verbalmente o agente da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro. Viram essa matéria já? Não. Que aconteceu? Uma senhora que agrediu verbalmente um agente da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro quando este momento de pandemia, por causa do Covid, solicita que as pessoas saíssem do bar que está em aglomeração. Ela filma, o marido fala e o vigilante chama o marido de cidadão. O cidadão, ela, cidadão não, engenheiro civil, melhor do que você. Sabe? Coisas desse tipo. E essa postura dela é reflexo de nossa sociedade individualista. Aquele agente estava lidando com a segurança dela. Só que ela achava que quem sabe dela é ela mesma e o outro não pode ser responsável por ela. E aí, por sermos individualistas, nós colhemos respostas individualistas. O que aconteceu? A empresa dessa senhora demitiu, porque não queria qualquer ligação com ela. Porque ela se tornou uma pessoa mal vista na sociedade. Então, quando a gente é individualista, a gente colhe individualismo. Quando nós nos preocupamos com o outro, quando nós perguntamos para a pessoa se ela está bem, esperando a resposta de verdade, não só por perguntar, a gente colhe isso também, porque tudo que você semeia, você colhe. Sabe? Ou melhor, tenta trocar a pergunta quando você falar com alguém. Em vez de perguntar, e aí, tudo bem? Pergunta, como você está? Muda a pergunta. Pergunta para a pessoa, como é que você está? E para. Espera a pessoa responder. Se mostre responsável por ela. Ser membro de uma igreja implica que você é responsável por essa pessoa. E aí, a igreja, irmãos, ela anda na contramão da sociedade, cujo individualismo é deixado de lado para que a irmandade da vivência em família seja priorizada, no qual lemos que, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam.
E aí é que vem o pulo do gato. Quer ver um negócio interessante? Este sofrer da igreja com o irmão não está somente em relação aos percalços de enfermidades ou tribulações financeiras, por exemplo, que pode vir a cometê-lo ao longo da vida, mas também em momentos de disciplina e pecados. Pois o usar precipitadamente o texto de 1 Coríntios 5:11 faz com que coloquemos todo o corpo em sofrimento desnecessário, excluindo da comunhão, ainda que não formalmente. A gente simplesmente não se junta mais com a pessoa porque aparentemente está em pecado. Irmãos que não são impuros, como diz o texto, mas pessoas que por um deslize da vida caíram e necessitam de misericórdia e apoio para se colocarem de pé. Portanto, por maior que seja o escândalo na comunidade ou fora dela, enquanto houver espírito de arrependimento no irmão, a igreja deve estar junto dele. Tá claro, irmãos? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Pergunta? Fale agora. É a última aula, fale depois. Vamos lá. Então, esse tipo de responsabilidade requer compromisso com Cristo, que nos amou, sendo nós ainda mesmo pecadores. Sabe? Morreu por nós quando em outro tempo éramos perseguidores e insolentes. Nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, dando-nos acesso a Ele. Isso quando a gente ainda era pecador, irmãos. Sabe? Muitas vezes nós não temos um entendimento correto de membresia e a gente exclui do nosso convívio pessoas que na realidade são crentes fiéis, mas que por um deslize da vida caíram. Ou vacilaram de alguma maneira, sabe? A gente pega e não junta com ele. Ó, tá vendo aquela jovem lá? Engravidou. Não junta não. A primeira coisa que eu vejo, acontecia muito isso nas igrejas históricas tradicionais. As mães chegavam para as filhas e falavam, não junta com a fulana, porque ela engravidou do namorado. Qual é a garantia que a mãe tinha de que a filha não estava fazendo a mesma coisa? Só porque ela não engravidou? Enquanto não engravidou é virgem ainda? Sabe? A gente vive um tempo meio complicado, irmãos. E aí, muitas vezes, essa pessoa que precisa ser amparada e acolhida, ela é retirada do meio da igreja. Ela é retirada do convívio da igreja. Ela é retirada de tal maneira que ela passa a sentir vergonha de estar dentro da igreja. Porque essa é a impressão que muitas vezes a igreja dá para ela, de que ela é uma pessoa vergonhosa, que causa vergonha na igreja. E aí, sabe o que essa pessoa diz? Eu não quero ser hipócrita, estar lá estando impura ou suja do jeito que eu estou. E pega e sai da igreja. Enquanto que na realidade ela precisava estar lá mesmo. Porque lá que tem cura. Ou melhor, deveria ter, né? A gente precisa trazer essa cura. Então, esse entendimento de membresia, irmãos, vai muito além da questão de rol de membros. É você ter o outro com entranháveis afetos, como diz a palavra de Deus. E você permitir que o outro se entranhe a você. E permitir que o outro faça parte da sua vida e você faça parte da vida desse outro. Você seja responsável por ele e ele responsável por você. E vocês possam viver juntos. Em Cristo. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente passar para a disciplina? Disciplina é um negócio bem legal. Alguém quer falar alguma coisa? Tá claro? Dúvida? Comentários? Pesou demais?
Não pesou? Fala para mim. Pode seguir, pessoal? Tranquilo? Mas, professor, só uma pergunta. Essas questões de membresia, é melhor discutir em grupo ou individualmente? Depende da questão. Qual questão? As questões, por exemplo, de pecados? Por exemplo? Depende da maturidade do grupo, né, irmã? Tem pessoas que têm 20 anos de igreja, mas não tem 2 meses de comunhão com o Senhor. Entende? Entendo. Então, assim, a gente precisa... Na real, não tem como você saber. Você só vai descobrir que essa pessoa não tem maturidade para lidar com determinados assuntos quando você observa o comportamento imaturo dela. Porque eu tenho uma experiência terrível, professor. Sim. A minha pastora mandou preparar uma atividade sobre o pecado para um grupo de mulheres, né? Uhum. E eu tenho uma tendência a trabalhar com a exposição dialogada, né? Eu tenho assim, uma certa resistência a ficar falando e os outros me ouvindo, né? Eu também não gosto, não. Falando e alternando. Aí, sabe o que eu descobri? A primeira coisa que eu descobri, que ninguém tinha pecado. Nenhuma delas era pecadora. Ah, é? Aí eu, conversando, comecei a forçar alguém que desse um exemplo, etc e tal, eu disse que a gente tinha que dar nome ao pecado, aquela confusão danada, né? Até que uma senhorinha lá de 70 e poucos anos me disse que ela não sabia se era pecado, né? Que ela estava tomando conta de uma caixinha. Sabe essa caixinha que a pessoa vai guardando dinheiro o ano todo e depois, no final do ano, divide pelas pessoas que participaram da caixinha? Sabe essa atividade que eles fazem? Ela estava tomando conta da caixinha e ela estava precisando do dinheiro. Ela pegou o dinheiro da caixinha. E ela não sabia se isso era pecado. Aí eu perguntei para todo mundo... Ah, não, isso não é pecado. Por que não é pecado? Não, porque ela ia... Dona Fulana, a senhora não ia repor o dinheiro antes do final do ano? Ia, então não é pecado. Então eu falei para ela que eu trabalhava para a Caixa Econômica e houve uma situação mais ou menos semelhante, né, que uma funcionária que tomava conta de contas inativas tirou um dinheiro para emprestar para a tia dela e... já tinha reposto 4 meses, e estava repondo, já tinha reposto 4 meses, quando descobriram, demitiram por justa causa. Aí perguntei, isso aí, foi justa causa por causa do quê? Aí ninguém fala nada, né? Eu digo, é por causa de roubo. Isso aí é caracterizado um pecado de roubo. Aí pronto, a casa caiu na minha cabeça, pastor. A casa caiu na minha cabeça. Um negócio terrível, Então, eu fiquei pensando, sabe o que é? Eu não vou falar mais nada quando esse pessoal... Vou ficar só no superficial, como eles tratam as coisas lá. Ninguém aprofunda nada. Eu não sei se, por exemplo, se eu conversasse com ela, só eu e ela pudesse compreender que ela não podia fazer aquilo. Ou eu estou errada? Irmã, teve um pico de luz aí, o pastor caiu, mas ele já vai retornar. Ele botou no grupo lá agora. Ele está fora da sala. O que é que o pessoal do grupo acha? Angelina, acho que você está completamente certa no que você colocou aí. Que grupo é esse? Eu também ia concordar com você, Angelina, porque quando a gente fala a verdade, tem muita gente que não aceita. É o caso do pecado, porque às vezes a pessoa acha que o pecado é adultério, né? É um certo tipo de pecado. Esquece que não existe pecadinho e pecadão. Se você está tirando uma coisa que não é sua, é roubo. Roubo não é só entrar lá no banco e roubar um banco. Se você pega qualquer coisa que não é sua, é roubo. Mas, às vezes, a igreja ela não está querendo ser disciplinada. A igreja não está querendo ser ensinada.
Então, ela quer viver naquela superficialidade que tudo está certo. Sabe por quê? Porque Jesus é muito bom, Jesus é graça. Então, pega isso e não pode passar uma disciplina para a igreja. Se passa disciplina, o membro vai embora. Porque se vai falar contra aquilo que a pessoa acha, a pessoa vai desviar. Mas aí não está formando um caráter cristão na pessoa. Eu acho certinho o que a senhora fez. Com certeza, eu também faria a mesma coisa. E o negócio foi uma decepção terrível que eu tive lá. Eu pensando Imagino. que eu quer crescer. Mas diante dessas coisas, a gente não pode desistir de continuar se posicionando e se colocando acerca do que a Bíblia ensina para a gente. Ainda que as pessoas tenham percepções diferentes, ainda que elas pensem, né, acerca do seu interesse, do próprio interesse, que foi isso que essa moça fez. Eu estou precisando, então não importa a forma que eu vou conseguir o dinheiro. Importa que eu achei uma facilidade e aí eu peguei e depois eu reponho. Mas não é assim que as coisas funcionam. As coisas não são assim. Né? Então, ainda que aconteçam todas essas coisas, e a gente vai se deparar muito com situações assim, a gente não pode deixar de continuar agindo conforme a gente pensa e a Bíblia vem ensinando para a gente. Porque a gente tende a cansar, como você disse aí, né? Eu não vou falar mais nada, eu vou deixar. Eu acho que não. De repente, você pode mudar a forma, né? Falar só com a pastora, ou então falar só com um grupo, ou com a própria pessoa que fez, né, algo, e chegar e fazê-la raciocinar, pegar alguns versículos da Bíblia. Agora, não deixar de falar, eu penso que não, entendeu? Se não adiantar... O que mais me magoou que eles falaram que eu não tinha usado de amor. Pois as pessoas confundem, as pessoas confundem, né, o que é o amor, né? Acha que o amor é algo permissivo, é algo e isso a gente encontra muito. As pessoas